Vamos para a palavra que está em Lucas capítulo 15. Abra os nossos ouvidos, que o Senhor abra o nosso entendimento, nossos ouvidos para a sua santa palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso mestre, que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso mestre, venha nos ensinar com essa santa palavra, venha nos curar, venha nos dar água viva, venha nos alimentar, amém? É a parábola do filho pródigo. E disse certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, né? Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Esse filho aqui, ele era interesseiro, né? Porque ele quis sair de casa, mas ele já quis sair com a herança, ele já quis sair com dinheiro, né? Esse filho aqui, ele era um filho interesseiro. A visão dele, além de querer ir para o mundo, conhecer o mundo, curtir a vida, mas ele estava com interesse no dinheiro do pai, né? Olha só, ele quis ir embora, mas quis a herança dele, né? E o que aconteceu? E poucos dias depois, né? O filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, vivendo, né, como ele queria, vivendo sem direção, vivendo da vontade dele. Então aqui foi feito a vontade desse filho. O pai fez a vontade do filho. O pai não negou, né? Poderia ter uma briga na justiça. Vai lá na justiça para te ter a herança, porque eu estou vivo, então tu não tem direito da herança, porque eu estou vivo. Então a herança é para aquele que morre, não é verdade? Quando morre, recebe a herança dos pais, não é isso? Mas esse filho, o pai estava vivo. Só que o pai, né? O que o pai fez? O pai do bom coração. Um pai do bom coração deu herança para o filho, deu as coisas do filho e o filho foi embora, né? Preste atenção. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Presta atenção, gente. Aquele filho saiu com dinheiro. Só que o quê? Tem pessoas que estão. Quando a pessoa está com dinheiro, gente, ela não lembra que de repente pode acontecer algo e ela pode passar necessidade. Sabe qual é o grande defeito das pessoas? É que elas gastam demais, né? O grande defeito das pessoas que têm dinheiro e não têm direção do Espírito Santo é gastar demais e não vigia e não guarda se acontecer um dia de fome, se acontecer uma dificuldade. Então a gente tem que estar preparado, gente. Você tem que aprender a usar o teu dinheiro. Você tem que aprender a gastar o teu dinheiro. Não gaste o teu dinheiro com aquilo que não é necessário. Não gaste o teu dinheiro com aquilo que não vai te dar lucro. Não gaste o teu dinheiro com aquilo que não vai prosperar a tua vida. Se às vezes você trabalha o mês todo, né? Você trabalha o mês todo, tem que pagar aluguel, comprar roupa, medicamento, você quer se divertir. Às vezes tem pessoas que pegam o seu dinheiro, não pagam nada, vai curtir a vida, gasta o dinheiro todo. Tem pessoas que fazem que nem esse filho pródigo, recebe o seu salário, já vai direto para o bar, já vai direto para a prostituição, já vai direto para a vida errada, já vai direto para a curtição. Ainda fala assim: eu trabalhei o mês todo, então eu tenho que curtir. Tu tem que curtir, mas lembra que tu vai curtir o teu dinheiro todo naquele dia, depois tu vai ter o resto do mês para te comer, tu vai ter o resto do mês e tu vai ter que pagar as tuas dívidas, porque senão tu fica sem energia, tu fica sem alimento, tu fica sem, às vezes, sem veste, tu não fica. Tá entendendo? Então, gente, nós estamos num tempo que não dá para gastar dinheiro com aquilo que não é necessário.
Nós estamos num tempo difícil, nós estamos num tempo trabalhoso, nós estamos num tempo, louvado seja Deus, engrandecido, que a gente tem visto que tudo está caríssimo, que as coisas cada vez mais estão aumentando, o custo de vida cada vez está mais caro. Nós estamos num tempo que não é tempo de gastar, que não é tempo nem de se divertir. Se você pode se divertir em casa, e tu vai economizar muito mais, se diverte em casa. Louvado seja Deus, deixa passar o tempo ruim, aí tu faz o que tu queres. Mas sem administração da finança, gente, tu pode pedir oração para prosperar a tua vida. Tu pode ir pedir macumba, feitiçaria para prosperar a tua vida. Tu pode ser dizimista, tu pode ser ofertante, tu pode ser semeador. Mas se tu não souber usar o teu dinheiro, meu querido, não adianta. Não adianta, gente. Se tu não souber usar, administrar o teu dinheiro, tu não vai prosperar, não. Tu pode chegar aqui comigo, irmã, ora pela minha prosperidade. Eu oro. Senhor, abençoa, abençoa a finança dessa pessoa. Aí Deus abençoa as tuas finanças. Sabe o que tu faz com o dinheiro? Tu vai gastar com aquilo que não deve. Tu vai gastar com aquilo que não é necessário. Tu não vai investir no dinheiro que Deus te deu. Tu não vai multiplicar o dinheiro que Deus te deu. Lembra dos talentos? O Senhor pegou, deu os talentos. Para um deu 5, para um deu 3, né? E outro para outro deu 10, um talento, né? 5, 3, um talento, se eu não me lembro, se eu me lembro. Um multiplicou, outro enterrou o talento. Então, não enterra teu dinheiro. Não enterra teu dinheiro. Pega o teu dinheiro e multiplica o teu dinheiro. Pega o teu dinheiro e lembra que verá dia de fome. O que se representa esse dia de fome? Dia de dificuldade. Nem todo tempo você vai estar nas condições boas. Nem todo tempo você vai estar com saúde. E quando a gente não está com saúde, o que a gente faz? Gasta com remédio. Não é verdade? Nem todo tempo você vai estar ali com saúde, não. Então a gente tem que estar preparado, gente. Não adianta tu estar pedindo oração. Ore pela minha prosperidade, ore por portas abertas. Deus abre a porta. Sabe o que tu faz? Antes de tu receber o teu salário, tu já tá cheio de dívida. Ah, meu Deus do céu, antes de tu receber o teu salário, ah, meu Deus, a dívida tá maior do que o teu salário. Aí o que tu faz? Tu fica devendo os outros, teu nome tá sujo, tu fica preocupado, tu não dorme, aí tu vai para a igreja, aí tu vai lá para não sei para onde, dizendo que a porta tá trancada, que na verdade quem trancou a porta foi você mesmo, né? Botando a culpa no invejoso. Ai, eu consegui esse trabalho, mas a inveja não deixa eu prosperar. Quem não deixa eu prosperar é você mesmo, que não sabe usar o teu dinheiro. Se você ainda não prosperou na tua vida, é porque você não sabe usar o teu dinheiro. Se está faltando na tua casa, é porque você não sabe usar o teu dinheiro. Louvado seja Deus engrandecido. Se você souber administrar a tua casa, quero ver se vai faltar o teu dinheiro. Quero ver se a inveja vai poder te atingir. Não vai, gente. Não vai. Louvado seja Deus engrandecido. Porque aqui, esse filho pródigo estava com dinheiro. Por que ele não continuou com a prosperidade? Por que ele não continuou com a herança? Por que ele não multiplicou? Né? Ele trabalhava com o pai. Ele foi ensinado com o pai. Ele foi ensinado com o pai o quê? Administrar. Olha aí, presta bem atenção. Só que uma coisa, gente. O mundo nos cega. O mundo, o prazer, o pecado nos cega. Então, esse filho pródigo, eu comparo ele como aquela criança presa. Tava lá presa, né? Aí a criança se solta. Quando a criança se solta, o que ela faz? Ela quer correr, né? Ela quer brincar, ela se dispara. Parece que ali ela tá livre. Então, sai sem direção, né? Lembrei da minha filha quando eu era criança. Minha filha, meu Deus, era um cuidado. Quando eu ia pra rua com ela, se eu largasse a mão dela, ela saía na disparada. E podia o carro tirar a vida da minha filha. Eu digo, meu Deus do céu, livre minha filha. Então é assim, pessoas que parecem que estão presas, quando vão para o mundo, querem correr, querem viver sem direção, não querem pensar se tem algum perigo, não querem pensar no dia da manhã. Ah, mas o dia da manhã pertence a Deus. Sim, pertence a Deus, mas pertencendo a Deus, eu tenho que saber administrar o dia da manhã se ele não me colher. Não é verdade? Louvado seja Deus. Se ele me colher, significa que pertence a ele. Louvado seja Deus engrandecido.
engrandecido, mas a administração da minha vida eu tenho que ter. Então esse filho, ele não multiplicou a herança. Ele foi e gastou tudo, gente, com prazeres, com prostituição. O que mais a gente vê são pessoas gastando dinheiro com prostituição, com prazeres. Sabe o que acontece? Daqui a pouco sabe o que está fazendo? Sabe o que está acontecendo? Está enfermo, está com câncer, está lá com uma doença incurável. E aí, cadê teus amigos? E aí, cadê as pessoas que você ajudou? Cadê as pessoas que curtiram com você? Cadê as pessoas que estavam rindo com você? Cadê as pessoas que estavam te valorizando quando você tinha dinheiro? Quantas pessoas eu conheço que contaram o seu testemunho para mim? Irmã, quando eu tinha dinheiro, estava cheio de amigos. Quando eu tinha dinheiro, todas as pessoas me queriam. Então, quando eu tinha dinheiro, todas as pessoas me convidavam para casa dela. Agora eu não tenho dinheiro, agora eu estou doente, agora eu estou precisando disso. Sumiram todos. Sumiram todos. Sabe por quê? Porque nunca foram teus amigos, foram amigos do teu dinheiro. Nunca foram tuas amigas, foram amigos daquilo que você estava patrocinando para eles. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Ele diz, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha só, filho de fazendeiro, né? Filho pródigo era filho de um fazendeiro. De repente, esse filho de fazendeiro estava apacentando porcos. Estava trabalhando, mas não mais na sua fazenda. Em vez de ele ser o dono da fazenda, ele se tornou empregado na fazenda dos outros. Ele se tornou empregado dos bens dos outros, ele se tornou escravo dos outros. Enquanto ele estava com o pai dele, ele não era escravo, ele era dono, ele era herdeiro. Louvado seja Deus e agradecido. Dá para você entender isso? Então, dá para você entender o que é honrar pai e mãe? Quando você não honra teu pai e tua mãe, tu se torna escravo do mundo, tu se torna escravo dos outros. Mas quando tu honra teu pai e tua mãe, se cumpre a promessa que tu continua sendo herdeiro. Herdeiro, tu faz parte da herança do teu pai e da tua mãe. Quando tu abandona Jesus, quando tu abandona Deus, quando tu abandona o caminho da verdade e da vida, tu não é mais herdeiro. Por quê? Porque tu abandonou, tu pediu tudo que tu tinha do teu pai, o teu pai te deu e tu foi curtir, tu foi viver a tua vida. Então, tu foi gastar a tua herança, gastar a tua herança. É isso que tu foi fazer. E nós não podemos gastar a nossa herança. Tudo tem que ter limite na nossa vida. Tem que ter limite em tudo na nossa vida. Limite para você comer, limite para você trabalhar. Tem que ter limite para você descansar. Tem que ter limite para você divertir. Tem que ter limite para onde você vai, com quem você anda. Há um limite na nossa vida. Tem que ter controle, tem que ter direção. Nós temos que saber quando devemos parar, quando devemos continuar. Nós temos que saber onde nós estamos entrando. Nós temos que saber o que estamos comprando. É necessário? É necessário? Eu devo comprar isso? Eu devo gastar isso? Ou é melhor eu guardar? Tem tanta gente que quer prosperar, mas não guarda, gente. Não guarda. Não guarda. De jeito nenhum não guarda. Sempre eu digo para os meus filhos, quando meus filhos estavam trabalhando como Uber, que estava lá, né, ganhando bem, sabe o que fazia? Teve um dos filhos, ia para os restaurantes caríssimo, ia não sei para onde caríssimo, e eu digo, guarda teu dinheiro, guarda, vai vir uns dias mal, guarda o teu dinheiro, quer se divertir, mas não estrague, não abuse, não seja com falta de limite, não seja com direção. Se você prestar atenção, o cartão de crédito, a financeira, ela sempre quer dar um limite bem alto para nós. Às vezes você não ganha nem o limite do cartão que eles te dão. Eles são tão
tão sábios, tão espertos nas suas malícias, que eles te dão um cartão do valor alto, né? Sabendo que você está pagando as tuas contas direitinho, o que que eles fazem? Eles aumentam o teu limite, só que o teu salário não aumentou, não é não? O teu salário não aumentou, mas você é alguém que honra teu compromisso. O que que a financeira faz? Ela aumenta teu limite. Esse aqui, ele tem compromisso. Esse daqui, ele paga direitinho. Então, vamos aumentar o limite dele. Mas não esquece que eles aumentaram o teu limite, mas o teu salário não aumentou. E aí, o que que você faz? Você vê que o teu limite aumentou, tu é tentado a gastar. Tu é tentado a gastar. Por esses tempos, alguém estava me oferecendo um limite muito alto. De quero nada, eu não ganho isso, para que que eu vou querer? Tem gente que tem cartão que o limite é limitado, né? O limite é ilimitado, mas o teu salário como é que é? Como é o teu salário? É ilimitado? Você vai poder pagar tudo que tu gastar no teu cartão? Então é isso, gente. Sem direção na nossa vida, esse jovem sem direção, esse jovem sem administração na vida dele, e presta bem atenção, com dinheiro, ele estava com dinheiro, perdeu tudo. Perdeu tudo. Foi culpa do macumbeiro? Não foi. Foi culpa do invejoso? Não foi. Foi culpa da oração contra? Não foi. Foi culpa porque dizimava? Não foi. Foi por culpa porque semeava na vida de alguém? Não foi. Foi por culpa porque ofertava? Não foi. Foi porque ele não soube administrar a sua finança. Tá entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. Mas os seres humanos sempre querem botar a culpa nos outros. Se você não prospera, a culpa é do invejoso. Se você não prospera, a culpa é do pastor que não abençoa a tua vida. Se você não prospera, porque a culpa é do macumbeiro e do feiticeiro, porque fizeram algo para você não prosperar. Mas analisa a tua vida se você tem gastado sem direção. Analisa a tua vida. Tem gente que paga aluguel, que tem condições de comprar casa própria. Sabe o que que fazem? Gasta dinheiro com orgia, gasta dinheiro com prostituição, gasta dinheiro com viagens, gasta dinheiro com aquilo que já dava para comprar uma casa própria. É, gente, mas não tem a casa própria. Por quê? Porque gastou seu dinheiro com aquilo que não devia. Gastou seu dinheiro com aquilo que não devia. Então, não adianta você chegar, ore pela minha prosperidade. Vamos fazer campanha pela prosperidade. Gente, a gente pode fazer campanha que for, propósito que for, mas sem obediência a Deus, sem obedecer aquilo que Deus nos ordena, sem termos direção do Espírito Santo, sinto muito. Você vai dizer que o pastor orou e a campanha não fez efeito. A campanha não deu vitória, né? Não deu vitória. Não deu vitória você que não recebeu a tua vitória. Não deu vitória você que não aprendeu. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Aquilo que foi ensinado através do propósito, através da palavra. Louvado seja Deus. E Deus está aqui nos ensinando. Deus está aqui dando um exemplo de alguém que tinha dinheiro e perdeu tudo. De alguém que era herdeiro e se tornou o quê? Escravo. Escravo. Mas graças a Deus que tem um arrependimento, né? Graças a Deus nós erramos, mas nós podemos nos arrepender. Nós erramos, mas nós podemos nos consertar a nossa vida. Que foi o que aconteceu com o filho pródigo. É interessante, foi preciso ele passar pela dor. Quando tinha com dinheiro, não sentia dor. Quando estava com dinheiro, era rodeado de amigos. Quando estava com dinheiro, era lá, né? Aquelas pessoas trazendo presente para eles. E eram aquelas pessoas lá chegando com agrado para eles. Mas quando aquele filho gastou o dinheiro todo, aí o que que aconteceu? As pessoas foram embora. Os interesseiros foram embora. Não, eu vou levar esse presentinho para ele, porque ele vai gastar comigo, porque ele vai me dar, porque eu vou comer na casa dele, eu vou beber na casa dele, eu vou dormir na casa dele, eu vou usufruir dos bens dele, não é verdade? Foi assim que aconteceu com o filho pródigo. Mas quando ele perdeu tudo, gente, esses amigos nem trabalho deram para ele. Esses amigos nem comida deram para ele. Esses amigos, louvado seja Deus, abandonaram. Por quê? Porque eram amigos do dinheiro, não eram amigos dele, né?
Louvado seja Deus. Era amigo do cão fazer como o outro. Não era amigo dele. Chegou a um dos cidadãos daquela terra, qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago. Estava com fome, né? Quem está com fome quer comer. Olha só, com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava. Ele estava com fome e ninguém dava, gente. Ninguém dava. Um homem que tinha dinheiro, um homem que tinha tudo, um homem que era herdeiro, se chegou na situação, o que a desobediência leva? O que sair da casa do pai, da presença do pai, o que faz deixar de honrar o pai? Porque quando ele pediu a herança do pai dele, quando ele pediu para ir embora da casa do pai dele, ele não saiu da casa do pai dele porque ele ia casar, porque ele ia ter a família dele. Ele saiu da casa do pai dele porque ele queria curtir a vida. E por causa disso, ele perdeu tudo. Por quê? Porque ele poderia estar com o pai dele. Ele poderia estar ali comendo do bom e do melhor. Ele poderia estar ajudando o pai dele, honrando o pai dele, trabalhando com o pai dele, porque tudo que o pai dele tinha era dele. Tudo que o pai dele tinha era dele. Quando ele pediu a parte dele, o que aconteceu? Ele perdeu tudo o que ele tinha através do pai dele. Aquilo que o pai dele deu, em vez dele valorizar, em vez dele multiplicar, o que foi que aconteceu? Ele estragou, ele jogou fora. Ele deu para quem não devia. Às vezes tu tá abençoando, às vezes, entre aspas, tu tá abençoando, tu tá alimentando pessoas que tu não devia alimentar. Às vezes tu tá abençoando pessoas que tu não devia abençoar. Né? Vamos lá comer na minha casa, vamos lá beber comigo, vamos lá que eu compro isso para ti, vamos lá que eu vou te dar isso. Mas são pessoas que só estão perto de você por interesse. Não tem retorno para a tua vida. Não vai te dar retorno. Então, esse homem aqui, esse filho pródigo, estava gastando com aqueles que não dariam retorno para ele, com aqueles que não valorizaram aquilo que ele ofereceu para ele. Tem pessoas na tua vida que tá na tua vida, louvado seja Deus, mas para tirar a tua prosperidade. Tem pessoas que tá na tua vida para te saber o quê? Para tirar tudo que tu tem. Tem pessoas que tá na tua vida com interesse naquilo que você dá, não porque te ama, não porque está querendo ter a tua amizade, não porque te valoriza, não porque te honra, mas está perto de você porque você tem algo para dar. E quando eles verem que você não tem mais nada para dar, sabe o que eles fazem? Eles vão se afastar de você. Eles vão embora de perto de você. E tem mais, quando você estiver na pior, eles nem sequer vão te matar a tua fome, porque foi isso aqui que fizeram, né? Ele chegou no ponto de sentir fome. E nem os amigos que ele dava churrascada, nem os amigos que ele dava cervejada, como falam, nem os amigos que curtiram, né? Que ali, que permaneceram, a gente vê tanto isso, né, gente? No momento que ele não tinha nada, não foram lá com ele. Não foram dar nenhum prato de comida. Nenhum prato de comida não foram. Imagine ali ajudar de outro jeito. Aí o que aconteceu foi ele passou por isso, ele passou por essa dor, através dessa dor ele viu quem era amigo do dinheiro. Interessante que ele não enxergou um amigo. Interessante que a história dele, gente, não teve um como amigo para ele. Já pensou, gente? A gente está rodeado de pessoas, você tem várias amizades, e do teu momento difícil você descobrir que você não tem um amigo, uma amiga, que nenhum era teu amigo, nenhum era tua amiga. Foi assim que ele se encontrou. Aquelas pessoas que ele conheceu, aquelas pessoas que estavam com ele, porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha algo para dar para aquelas pessoas, no momento que ele não tinha nada, essas pessoas saíram de perto dele. E ele descobriu que ninguém era amigo dele, que eles eram amigo do dinheiro dele, que eles eram amigo do prazer, que eles eram amigo daquilo que ele oferecia para eles, e não amigo dele. E assim, muitos estão perto de nós.
Estão perto de nós por aquilo que nós oferecemos e não por aquilo que nós somos. Estão perto de nós por aquilo que nós temos que dar para eles. Se nós não dermos nada, eles se tornam nossos inimigos. Se você dizer não para uma pessoa, se você dizer, olha, hoje eu não posso te ajudar, hoje eu não tenho para te ajudar, sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa vai sair de perto de você falando que nada, não é aquela que não tem não, é ela que não quer me ajudar. Ainda saia falando mal, porque são pessoas com maldade no coração, são pessoas que não têm visão, são pessoas cegas, são pessoas interesseiras, e quando você diz não para elas, elas deixam você. Estamos entendendo, estamos aprendendo, gente. Quem é que está perto de nós? De mim não tem ninguém perto que não tem dinheiro. As pessoas que estão perto de mim, graças a Deus, não é por causa de dinheiro. Graças a Deus que as pessoas que estão perto de mim não é por causa de dinheiro. Louvado seja Deus e agradecido. E tem mais, ele continua aqui. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Agora ele começou a analisar a sua vida, começou a analisar a vida dele, no momento de dor, no momento de abandono. Então esse filho pródigo, ele se arrependeu, ele errou com o pai, ele errou em administrar o seu dinheiro, mas chegou o momento do arrependimento, mas para ele se arrepender, ele teve que perder tudo. Para ele se arrepender, interessante que o pai, gente, o pai, ele não vivia atrás do filho. O pai não se meteu porque o filho estava passando fome, porque o filho estava lá naquela situação. O pai ficou aonde? Ficou lá no canto dele, ficou lá no lugar dele. O pai respeitou a escolha dele. O pai respeitou a escolha dele. Toda dor, gente, a dor, ela quebranta o nosso coração. Às vezes tu quer poupar a tua família da dor. Não é isso que nós queremos. A gente não quer que nossos filhos sofram. Esse pai não queria que o filho sofresse. Tanto é que quando ele quis ir embora, o pai deu a herança dele. O pai deu a parte dele, porque ele não queria que aquele filho sofresse. Mas o filho perdeu tudo. E foi preciso perder. Para quê? Para que haver esse arrependimento. Então esse filho perdeu tudo e começou a analisar a sua vida, começou a analisar a vida que ele tinha na casa do pai e começou a se arrepender. Então, gente, não adianta tu poupar teu filho, tua filha do sofrimento, porque esse sofrimento vai ser ali a porta para a libertação do teu filho. Esse sofrimento vai ser a porta para a libertação da tua filha. Eu tenho certeza que você que está aqui, você passou por algum sofrimento. Para quê? Para que você entendesse que aquilo que você fazia era errado. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui erramos na nossa vida, reconhecemos os nossos erros, nos arrependemos e aceitamos o quê? O socorro de Deus. Aceitamos o quê? O perdão de Deus. Chegamos com Deus pedindo perdão do nossos erros, das nossas falhas. Louvado seja Deus, e voltamos a ter uma vida com o Pai, e voltamos a fazer parte da casa do Pai. Então esse filho passou por toda essa dor, mas houve o quê? Uma libertação na vida dele. Houve uma mudança de caráter. Houve ali uma análise de vida, que é isso que nós precisamos todos os dias. Analisar a nossa vida. Como é que está a minha vida com Deus? Eu estou praticando a palavra, eu estou obedecendo, eu estou servindo a Deus, eu estou no caminho certo. Mas as pessoas não analisam sua vida. As pessoas analisam a vida dos outros. E nós temos que analisar a nossa vida. O médico pegou e disse assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então, tome essa decisão, Caio. Se levante e se arrependa, se levante e busque o Senhor. Busque a Deus. Escute. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti. Pequei contra o céu e perante a ti. Tá entendendo? Então, todos nós que erramos, o que nós temos que fazer? Nos arrepender e pedir perdão. Pai, eu errei, pequei contra o Senhor, pequei contra a palavra, contra os teus ensinamentos. Pai, mas eu estou aqui me arrependendo.
estou aqui pedindo perdão. Gente, sem análise de vida, não existe arrependimento. Pedido de perdão. Fulano me perdoa, Deus me perdoa. Não, não é pedir perdão. É primeiro reconhecer que nós erramos. Se nós reconhecemos os nossos erros, aí sim a gente chega com o Pai e pede perdão. E não é porque eu estou mandando você pedir perdão de alguém, não é porque eu estou mandando você pedir perdão de Deus. Não é assim. É eu reconhecer que eu errei. É eu analisar a minha vida e chegar, Senhor, eu errei. Eu abandonei meu pai, eu não honrei meu pai, eu te abandonei, eu gastei o dinheiro com quem não devia. Eu reconhecer o erro, não existe pedido de perdão se a gente não reconhecer o nosso erro, sem arrependimento dos nossos erros. Porque tem muita gente que vive pedindo perdão sem arrependimento. Tem muita gente que ora, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Vive pedindo perdão, mas não com arrependimento. Quando nós pedimos perdão, que analisamos nossa vida, que reconhecemos o nosso erro e confessamos o nosso pecado, Senhor, eu errei. Como ele disse aqui, eu pequei, eu pequei. Eu pequei, ele disse, eu errei. Então, o perdão que nós devemos pedir, seja para quem for, seja para Deus, tem que ser com análise, com arrependimento dos nossos erros. Não é chegar, como o final do ano está chegando, né? Aí tem um povo que chega pedindo perdão. Quando chega a entrada de ano, teve o ano todinho para pedir perdão da pessoa. Chegou o ano novo, a entrada do ano novo. Não, eu quero entrar o ano novo em paz com essa pessoa. Pelo amor de Deus, quer dizer que se não tivesse o ano novo, a pessoa não ia entrar em paz? Tá entendendo, gente? Tá entendendo o que é ser motivado aos outros, motivar os outros a pedir o perdão? Tá entendendo? Tem pessoas que são motivadas a pedir perdão. Tem pessoas que estão te motivando. Vai lá, pede perdão. Vai lá, faz isso. Vai lá, faz aquilo. Parece um robô, né? Que tu fica lá programando e os outros. E você vai só fazendo o que os outros estão te programando para você fazer. Não, não é assim, não, gente. Você tem a sua escolha. Você tem que vir do teu coração. Tem que vir com entendimento, com arrependimento. Tem que vir, tem que ser prática sua e não prática daqueles que estão te mandando fazer. Aprendemos e entendemos qual é o sentido do arrependimento, qual é o sentido de perdão. Não existe arrependimento sem confissão dos meus erros. De eu confessar para Deus, eu errei. Eu errei. Estou vivendo isso porque eu errei. Estou vivendo isso porque foi escolha minha. Estou vivendo isso porque eu desobedeci. Estou vivendo isso porque eu não pratiquei as tuas leis. Estou vivendo isso, a culpa é minha. Não é do invejoso, não é do vizinho, não é do pastor, não é da minha mãe, não é do meu pai, não é do marido, não é da esposa. A culpa é minha e eu estou aqui me arrependendo. E aí o Senhor vem e nos perdoa. Aprendemos, entendemos? Aí ele pega e fala, olha só como é que ele se arrependeu. Ele pega e diz assim, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só, ele se arrependeu ao ponto de ver que ele não era digno do perdão de Deus. Ai, meu Deus do céu, olha, tá entendendo? Ao ponto de arrependimento que ele chegou, vendo as misérias dele, vendo que ele não era digno do perdão de Deus. Esse é o arrependimento que agrada a Deus. Quando nós reconhecemos que nós somos cinza e pó, miseráveis, que nós não merecemos nem o perdão de Deus. Esse é o arrependimento, o verdadeiro arrependimento. Senhor, eu não mereço o teu perdão, porque eu errei, eu fiz isso. Senhor, eu fui mal contigo, eu fui mal com os meus pais, eu fui mal nessas práticas. Tá entendendo? E você vai dizer, eu não sou digno do perdão. Foi esse ponto que o filho pródigo chegou. E aí o que aconteceu?
Aí ele vai, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Aí ele já queria, né, que ele pelo menos ele estivesse na casa do pai como um jornaleiro, não como um herdeiro. Olha aí, ele não veio em condições de herdeiro. Tá entendendo? Não, pai, eu voltei para ti porque eu sou digno da minha herança, da minha parte contigo, né? Não, ele veio na menor condições. Ele veio querendo ser o jornaleiro. Oh, meu Deus do céu, é maravilhoso, né? Ele veio querendo ser o quê, gente? Servos, servas. Foi diferente. Quando ele estava com o pai, ele sabia que ele era herdeiro, ele sabia que ele tinha uma herança. Quando ele saiu, que ele perdeu tudo, ele voltou como quê? Como servo. Recebeu a herança, fez parte da herança novamente, se tornou herdeiro novamente. Só que ele se tornou um herdeiro como quê? Como sendo servo, com o coração de servo, que nem o Senhor Jesus, né? Jesus o herdeiro, mas estava na terra como servo. Jesus era o herdeiro, é o herdeiro, mas na terra ele nunca se mostrou como aquele que era o herdeiro. Ele se mostrou como aquele que era servo, que era o menor, que era o trabalhador, que era o jornaleiro, louvado seja Deus engrandecido. Jesus, as pessoas achavam que ele viria para a terra como rei, como governador, como presidente. As pessoas achavam que o Filho de Deus vinha para a terra para sentar na cadeira de Davi, para sentar no trono de Davi, para sentar ali naquele altar e ficar mandando, porque ele era o Filho de Deus. Não, ele veio para a terra para servir. Ele veio para a terra, louvado seja Deus, não como filho, louvado seja Deus do rei, mas como servo do rei. Mas mesmo sendo servo, ele é o herdeiro. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Oh, maravilha, né? Olha a dignidade. Olha a dignidade, gente, de ser servo e de ser herdeiro. Porque tem pessoas que querem ser herdeiros, mas não querem ser servo. E para nós sermos herdeiros, nós temos que primeiro ser servos. Temos que saber qual é a nossa condições, que maior só é Deus. E Jesus, ele veio na terra mostrando que maior era o Pai. Que maior era Deus. Louvado seja Deus engrandecido. Então, vamos já encerrar. E levantando-se foi para o seu pai, e quando havia estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olha a alegria do pai que via o filho, que ele não sabia que o filho estava vivo, ele não sabia como o filho estava. Ai, meu Deus do céu. Antes eu vivia preocupada com a minha família. Eu queria saber como meu irmão estava, como meus filhos estavam. Eu queria saber como a minha família estava. Aí, opa, eu entreguei minha família na mão de Deus, então, não, Senhor. A minha família está na tua mão. Eu cheguei ao ponto, hoje eu vivo o ponto do pai e do filho pródigo, confiando em Deus. Não sei se está vivo, não sei se está morto, mas eu sei que estão na mão de Deus. E chegou esse ponto aqui que o filho voltou para o pai. E o pai o que fez? Se alegrou, se alegrou. E quando você volta para Deus, há festa no céu. E o que foi que aconteceu? Houve um banquete, houve uma festa, houve uma mudança de vida. Houve uma mudança de vida, louvado seja Deus engrandecido. Esse filho não estava voltando para a casa do pai do mesmo jeito. Ele estava voltando arrependido. Ele estava voltando com um novo coração. Ele estava voltando com humildade. Ele estava voltando para honrar o pai, para honrar a Deus. Louvado seja Deus. Muitas das vezes teus filhos voltam para ti sem te honrar, sem te obedecer, sem arrependimento. Quando pensa que não, está de novo te machucando, de novo te desobedecendo, de novo te desonrando. Quando pensa que não, teu filho está praticando as coisas erradas do mesmo jeito. Por quê? Porque voltou para você sem arrependimento.
E sem arrependimento, gente, não tem mudança de vida. Sem arrependimento não tem fruto do Espírito Santo. Sem arrependimento não tem mudança de caráter. Louvado seja Deus, não é perdão da boca para fora. Da boca para fora, as pessoas falam o que querem. Da boca para fora, as pessoas vivem pedindo perdão. Agora, com arrependimento, com toda a tua alma, com reconhecimento dos nossos erros, é totalmente diferente. Então esse pai disse o que aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, aí e vesti-lo, e ponde-lhe o anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos e alegramos. Olha que maravilha, né? Quando o pecador se arrepende, a festa, a alegria, a roupa nova, a autoridade. Quando o pecador se arrepende, os anjos se alegram. Quando o pecador se arrepende, a tua família se alegra. Quando teus filhos se arrependem de todo o coração, você como pai, você como mãe se alegra. Mas quando teu filho está mentindo, pedindo perdão, você não sente alegria. Você sabe que teu filho não veio com mudança de caráter. Você sabe que o teu filho não veio com humildade. Você sabe que o teu filho não veio para te servir. Agora, o filho pródigo voltava como servo. Era herdeiro, mas veio como servo. Tá entendendo? Fez parte da herança, recebeu tudo de volta: roupas novas, anel no dedo, sandálias novas, comida boa, recebeu tudo de novo. Mas era o quê? Ele era servo, ele era humilde, porque o dinheiro exalta muitos. O dinheiro ensoberbia muitos. São poucos que têm dinheiro e continuam humilde e continuam como servos, né? Essa foi a palavra, gente linda de Deus. E você que está afastada do caminho, volte para o caminho.